podcast muito além de um projeto da Sala de Arquitetos. Eu sou o arquiteto Enio Stumpf, presidente da Associação Sala de Arquitetos, e hoje estou aqui com a Gabi Lampert, minha vice-presidente, e a Meg Dalbó, minha assessora de comunicação e marketing da diretoria. E a gente está aqui para gravar o nosso primeiro episódio do podcast da Sala de Arquitetos. Isso aí. Esse podcast vem com a proposta de ser mais um canal de comunicação da associação com o público, além do que a gente já faz no impresso, agora também no digital. Então, essa é uma nova ferramenta que a gente tem para se aproximar do público que acompanha o trabalho dos arquitetos de Caxias do Sul e o público E conhecer hoje um nós pouco. temos o prazer de conversar com o Fábio Vanin, que é um renomado especialista do direito urbanístico. O trabalho tem sido fundamental no desenvolvimento de políticas públicas que atuam diretamente, com arquitetura e urbanismo. E o Fábio tem contribuído com pesquisas e projetos que auxiliam na formação de cidades mais resilientes e sustentáveis. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, pela tua presença aqui hoje. Muito obrigado. Um desafio duplo, né? Primeiro episódio do podcast da Sala de Arquitetos, né? Exatamente. Muito além de um projeto. E também o desafio de falar em urbanismo com arquitetos, né? E ser designado como especialista. Então, Exatamente. né? Só não me sinto um completo intruso aqui, porque tenho trabalhado bastante com arquitetos, em especial com arquitetos que atuam na área de planejamento urbano e urbanismo, né? Costumo dizer para meus amigos advogados que eu convivo quase mais com arquitetos e eventualmente com engenheiros também, do que propriamente com advogados, né? Que minhas equipes são mais multidisciplinares, né? Então, uma honra muito grande, né? Eu convivo com essa matéria já faz um bom tempo, né? Desde o período que eu fiz o mestrado, na minha dissertação eu já caminhei para essa parte do direito urbanístico. Logo em seguida eu tive a oportunidade de ser secretário do urbanismo do município, no período lá de 2013 a 2016. Ali, em definitivo, eu passei a ter um convívio no dia a dia com arquitetos, então conheço muitos, né? Tenho um respeito e um reconhecimento muito especial, né? Pelo trabalho de arquiteto e urbanismo. Não me arrisco a fazer arquitetura porque eu sei que a parte do projeto ela é muito complicada e demanda muito tempo, né? Já tive a oportunidade de ser banca de monografia, de TCC, de colegas de vocês, né? Foi uma oportunidade muito interessante, né? Mas, de fato, a demanda que é o TCC de vocês na graduação é algo que eu não me sinto muito à vontade de passar, até porque eu não sou muito bom em desenho, né? Então, isso dificulta bastante aí essa parte. Mas, enfim, em questão de teorias urbanísticas, a gente tenta sempre compreender, né? Em especial quando a gente foi evoluindo na área da pesquisa por tratar do direito urbanístico. Eu sempre procurei também revisitar a literatura, né, sobre planejamento urbano, né, do que a gente vai conversar hoje aqui em especial, né, que é o plano diretor, né, que a gente tem um projeto de pesquisa da FAPERGS sobre os planos diretores das 10 maiores cidades do Rio Grande do Sul, né, há de se fazer um reconhecimento que o plano diretor ele é uma lei, né, Sim. vai estar configurado em lei, mas é um plano também, e nessa perspectiva de ser plano, ele sempre tem que ter como coordenador, né, um responsável técnico da área da arquitetura, né? Então, isso também é sempre importante, senão vem o Cal aí dizer que um advogado está falando sobre Exatamente. plano diretor. Isso a gente tem, então por isso a gente sempre trabalha em parceria, a gente tem colegas arquitetos, né? A nossa visão, ela é muito normativa, né? No sentido daquilo de transformar aqueles mapas, aqueles desenhos, aquelas ideias, aqueles instrumentos em texto de lei, então trabalhar de maneira conjunta, né? Vai ter partes da lei do plano diretor que elas são mais jurídicas, né? Que é a parte das diretrizes, a parte dos objetivos, a parte da gestão democrática, né? Que ela é muito mais, diria, jurídica do que urbanística, mas a parte que é muito mais urbanística, muito mais trabalho de arquitetura, né? Quando a gente trabalha a questão das cargas urbanas, da própria ligação do plano diretor com outras normas que os arquitetos, em geral, convivem mais no dia a dia, né? Como Código de Obras, Lei de Parcelamento, entre outras, né? A definição também dos limites dos zoneamentos, da conexão, né? Das tipologias de atividades, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, requer um conhecimento na área da arquitetura muito importante. Então, eu fico muito feliz de estar falando num podcast de arquiteto, né? Justamente porque é um bate-papo entre especialistas
de disciplinas diferentes que precisam convergir nos seus conhecimentos para que a gente tenha um planejamento mais equilibrado. Eu tenho certeza que eventualmente tem um arquiteto no seu escritório lá e ele vai ler o código de obras, vai ler o plano diretor, vai ler a lei de parcelamento do solo e diz: mas quem é que escreveu isso, né? E Sim. é tão difícil de entender, né? De vez em quando, de repente, faltou um advogado ali no momento de construir a norma, né? Isso pode acontecer Claro. também, né? Isso é é um pequeno problema, mas que ele gera efeitos gigantescos, né? Então, isso é bem importante, né? A gente está numa área que ela precisa ser olhada de maneira multidisciplinar, né? Então, reconhecido o papel do arquiteto nessa coordenação, a gente está junto com outros profissionais que também pensam planejamento urbano, né? Pessoal que trabalha com meio ambiente, pessoal que trabalha com economia, muito tem um ponto fundamental, né? Engenharia também, para a questão do turismo, né? Cada vez mais tem um papel relevante, né? Na questão do planejamento. Então, é nesse sentido que eu converso com vocês, de maneira nenhuma entendendo que o direito ele tem um protagonismo na questão do plano diretor. Não, ele vai trabalhar junto com o arquiteto, né? Para tentar transformar a linguagem do projeto em linguagem de lei, né? Isso é uma das principais conexões nesse trabalho, né? As disciplinas se complementam, né? Precisa dessa troca. A gente precisa sempre, né? Com certeza. Mas, bom, então, nesse primeiro episódio, né, aqui do Sala, nós vamos mergulhar nesse tema dos planos diretores, né? Sua relevância para a vivência moderna, principalmente nesse momento, né, nesse contexto atual que a gente está tendo, tanto das mudanças climáticas, né, como dos desastres naturais. Então, a gente vai ter que ter, provavelmente, alguns ajustes dentro dos planos diretores para entender como é que vai funcionar nessa nova fase, né? Então, nós vamos abordar isso e discutir um pouquinho, então, como a gente pode orientar o desenvolvimento urbano de uma maneira que seja responsável, que seja sustentável, né? E proteger, então, as nossas áreas urbanas e os nossos habitantes, principalmente os que estão nas áreas de risco, né? Então, acho legal a gente realmente começar, né, conversando sobre como tu pode, né, e como tu enxerga esse novo contexto e todas essas alterações que vão ser necessárias, entendendo esse momento que a gente está passando. Perfeito. O plano diretor, assim como qualquer outro instrumento, como qualquer outra lei, ele tem um significado, tem uma essência, tem uma razão de existir, né? No direito, a gente busca a razão de existir das coisas no conteúdo da norma, né? No conteúdo da lei. Né? Então, o plano diretor, ele é norma jurídica desde sempre, né? Porque, assim como tem várias escolas da arquitetura, tem vários modelos de opção, né, delineamento arquitetônico, né, urbanístico, né, várias escolas, nem sempre a lei muitas vezes vai eleger uma, né, Sim. como a indicada, né, ou vai misturar mais de uma, muitas vezes, né, que acaba acontecendo, né. Sim. Mas, enfim, então, assim, quando a gente estuda plano diretor, a gente começa estudando plano diretor como planos, como projetos, né? Então, tem todos aqueles aspectos históricos, aquele período em que o plano diretor, ele tinha muita ligação com a estética urbana, né? Que tem um plano lá no Rio de Janeiro, de Pereira Passos, salvo engano, né? Sim. Algumas outras situações nesse sentido. Depois, o plano diretor, ele começa a ter uma conotação de múltiplas disciplinas, de ter uma visão não só do planejamento urbano, mas tentar dar direcionamento para a questão de saúde, educação, desporto. Mobilidade. Muito quase numa perspectiva de ordenamento territorial, né? De onde se localiza cada política setorial. E da mesma forma, o plano diretor, que tem as escolas da arquitetura, né, do urbanismo, ele no direito ele também tem uma essência, né? E a gente hoje trabalha com o plano diretor na perspectiva que ele está previsto na principal norma jurídica do Brasil, que é a Constituição Federal. Então, logo lá na Constituição Federal, nós temos um capítulo da Constituição Federal, que é os artigos 182 e 183, que vão tratar da política urbana. E o plano diretor ele é escolhido como um instrumento básico da política urbana, né, que tem uma funcionalidade de organizar, né, e a distribuição das atividades. Né? A política urbana ela tem a finalidade de organizar as funções sociais da cidade, e também uma finalidade de garantir o bem-estar dos habitantes, né? São dois conceitos um pouco abstratos, né? Depois eles vão sendo delineados, né? Com outras normas. Isso em 88, né? Já está previsto desde 1988. Exato. Então, esse é o plano diretor da perspectiva jurídica.
né, na Constituição, que foi complementado pelo conteúdo do Estatuto da Cidade em 2001, aí. Isso. né? Uhum. E depois vai redundar na lei municipal de cada município, Uhum. né? Sim, Que daí vai como ter suas regra geral- particularidades, né? Que como regra geral, todo município com mais de 20 mil habitantes Tem que ter um Uhum, tem que ter um ter plano diretor, né? Os outros podem ter também, né? A gente, sobre esse ponto da obrigatoriedade, até tem uma questão bem interessante quando a gente fala de desastres, né? Eu já vou chegar lá nesse raciocínio, né? Então, um dos motivos pelos quais a gente propôs, através do programa de mestrado e doutorado da UX, Uhum. né, que a área de concentração é meio ambiente, eu leciono as disciplinas ligadas ao direito público e ao direito urbanístico, né? Eu tenho o professor Adir Heck, que é bem famoso, também foi meu professor, meu orientador, que atuamos nessa área do direito urbanístico também. Né, o que nos motivou, né, a propor na FAPERGS, né, na nossa agência de fomento do Estado do Rio Grande do Sul, esse projeto de pesquisa, foi justamente essa realidade, da gente ter regras gerais na Constituição e a gente ter regras gerais no Estatuto da Cidade, e essas regras gerais, elas são muito gerais. Uhum. Cada Sim. município acaba seguindo um caminho próprio para o plano diretor. Né? Só para exemplificar essa complexidade, a nossa pesquisa ela leva em conta os 10 maiores municípios do Rio Grande do Sul, certo? Desses 10 maiores municípios do Rio Grande do Sul, só em questão de nomenclatura, há pelo menos 8 nomes diferentes para o plano diretor. Gente. Alguns chamam de plano diretor, outros de plano diretor integrado, como era antigamente, né? Uhum. Outros vão trazer a qualificação ambiental Uhum. para aspecto do plano diretor, né? Que embora a gente estude justamente meio ambiente urbano, se entende que tem que ser um certo cuidado, porque são duas estruturas, são duas políticas públicas diferentes, Sim. sem muita Uhum. ligação, Distinto. mas são diferentes. São diferentes. Só nesse ponto, então, ao mesmo tempo, essa liberdade ao município ela é muito importante, porque ela dá uma liberdade para que cada município desenvolva seus planos diretores, cumprindo aquele conteúdo mínimo, que é muito mínimo mesmo. Ele vai muito dizer respeito aos instrumentos, que muitas vezes não saem do papel, Sim. Uhum. né? Acho que é o que... Na verdade, se é só deter- uma ferramenta de como iniciar um plano Isso. diretor. Depois, tu tem que aprofundar muito Uhum. Isso. cada E aí depende do município município. dentro da sua demanda. Uhum. Então, que cria essa possibilidade, cada município ter sua cara, ter seu conselho próprio, com o seu Uhum. nome próprio, com a quantidade de participantes, né, com o nome próprio do plano diretor, escolhendo os conteúdos. Ele cria um problema da ausência de padronização. Uhum. Verdade. Então, eu vou fazer uma referência que todos vão entender. Imagina se vocês não tivessem normas técnicas para as construções. Sim. Sim, mesma coisa. Tem uma norma técnica do plano diretor, né? Mas, né, o plano diretor ele tem toda a questão da gestão democrática, enfim. Então, a ideia da pesquisa foi justamente isso: entender se comprovava a hipótese de que há uma distinção muito grande, senão que há uma completa ausência de padronização, e a partir da comprovação disso, tentar desenvolver estudos no sentido de fomentar a potencialidade da diferença, Uhum. que é algo que eu, a princípio, não concordo, né? Porque a pesquisa está em andamento. E, por outro lado, tentar indicar padronizações para melhorar a qualidade. Porque quando um é muito diferente do outro, tu perde o caráter comparativo, Uhum. né? Uhum, Então, você deve ter gente que aprova projeto em vários municípios, deve ter gente Sim. que trabalha só numa cidade. Exato. Uhum. Muitas vezes tu tem que pegar um parceiro arquiteto numa outra cidade. Sim, Para conseguir avançar com a aprovação. Nas Isso aí, consultorias não é muito que eu complicado. trabalho, cada trabalho, eu tenho já uma metodologia de trabalho, né? Já trabalhei em município muito pequeno, estamos trabalhando em municípios maiores também, né? Em parceria com colegas de vocês, né? Uhum. E é sempre do zero, praticamente, o trabalho. Acaba... Eu não Claro. tô reclamando de trabalho porque eu gosto de trabalhar, Sim. né? Eu gosto de estudar o plano diretor. Mas é algo que para te evoluir um instituto, ele tem que ter algumas questões básicas que se repetem. Claro. Sim, senão é Então, complicado a até de pesquisa estudar. vai nesse sentido, né? Uhum. No ponto dos desastres, aonde que o plano diretor dialoga com essa temática que nos assolou fortemente em maio. Em 2011, salvo engano, o Rio de Janeiro passou por algumas situações muito semelhantes à do Rio Grande do Sul, Uhum. muito Sim. ligadas a Me recordo. deslizamento. Uhum. Né? Acredito região Petrópolis, Angra, Teresópolis. Sim. Teresópolis. Exato. Uhum.
bem graves. Esse fato, ele não passou despercebido pelas autoridades e pelo parlamento. Naquele período, em 2012, foi aprovada uma lei federal, que eu vou resumir o nome dela aqui, que é a Política Nacional de Defesa Civil. Né? Até interessante que essa Política Nacional de Defesa Civil, ela teve uma adequação, uma modificação, novamente no final de 2023. Bem recente. Né? Bem recente. Como resposta daí aos efeitos do Vale do Taquari. Isso aí. Então também a gente tem, normalmente a gente critica o Congresso que não legisla, nesse caso o Congresso legislou. Né? E a princípio legislou de uma maneira muito interessante, a princípio legislou bem dentro das possibilidades. Essa modificação dessa lei, ela incluiu um novo artigo lá no Estatuto da Cidade. Então se a gente for olhar o Estatuto da Cidade, o plano diretor está a partir do artigo 39, salvo engano, ali a gente tem a inclusão do artigo 42A e 42B. Né? O 42A, ele vai tratar justamente isso. Ele vai dizer cidades cadastradas como suscetíveis a desastres num cadastro nacional, além daquele conteúdo geral do plano diretor que a gente já está acostumado, que são os objetivos, as diretrizes, os instrumentos, muito voltados para a questão do desenvolvimento do mercado imobiliário, muito ligados à questão da proteção de sítios históricos, culturais, áreas de preservação. Sim, coeficiente de aproveitamento, taxa básico aproveitamento, outorga, transferência. Ele precisa ter uma série de estudos voltadas para a mitigação e reação a riscos. Isso entrou em vigor, então, em 2012 e tinha 5 anos para implementação. Né? Só que daí teve algumas situações, esse cadastro nunca foi tão público assim. Né? Agora ele veio à tona, até os dados estão no observatório. Né? Dos 10 municípios que nós estamos estudando no observatório, 9 estão no cadastro. Então pensem, dos 10 maiores municípios do Rio Grande do Sul, 9 na revisão do plano diretor terão que incluir, sei lá, se um capítulo, um anexo, um mapa. Daí vai depender né, de qual que é a melhor estratégia, né, de qual que é a estrutura administrativa que o município vai ter também, mas sobre a questão de desastres. Desastres faz parte do debate do plano diretor. Sim. Né? E teve uma outra situação, quando a gente falava da obrigatoriedade, que eu falei, guarda um gancho aí na obrigatoriedade, que a gente vai voltar. Inclusive municípios com menos de 20 mil habitantes. Pois é, eu ia mesmo te perguntar, essa questão de municípios menores que acabam não tendo a obrigatoriedade. Muitos desses foram os que foram afetados pelas enchentes. Nesse ponto, a gente pode dizer que o legislador foi atento, né? São raros os casos que a gente diz, mas sim. Então, o que acontece? O 20 mil era um número que ele tá... Essa ideia do 20 mil habitantes, no Estatuto da Cidade, esse rol é ampliado. É 20 mil habitantes, localizados em áreas turísticas, independente do tamanho, com aqueles que sofrem influência de grandes empreendimentos que precisam de EIA-RIMA, significativo impacto ambiental, também precisa plano diretor. E em 2012 entrou na lista essa questão da suscetibilidade a desastres. Então, sim, os municípios pequenos também deveriam ter um plano diretor voltado, não só um plano diretor com o conteúdo voltado à mitigação e enfrentamento aos desastres. Claro. E evitar as tragédias? Provavelmente não, né? A gente sabe que o plano diretor muitas vezes não sai do papel, né? Mas a gente está discutindo aqui a norma, e uma das questões que, como jurista, a gente se preocupa quando a gente estuda o plano diretor é a efetividade. Né? Sim, porque muitas vezes o plano diretor ele chega num momento em que a cidade já está constituída. Perfeito. Né? Vamos pegar um exemplo de uma cidade próxima a um grande rio que pode sofrer um alagamento. Muitas vezes a população chegou ali antes de chegar o plano diretor. E o plano diretor, ele não vai, ele coordena o crescimento da cidade, mas ele não vai chegar e dizer, você mora numa área de risco e agora você tem que sair. Precisa vir uma tragédia, como a gente viu, que arrasou cidades inteiras e agora vão ter que ser reconstruídas. Então, provavelmente, essas cidades não têm nem conhecimento, muitas vezes, para que lado agora ela pode expandir o seu novo território, digamos assim. Né? Então, vão ter que buscar áreas, desapropriar essas áreas para poder fazer toda essa realocação dessas pessoas.
Então, o plano diretor, ele chega atrasado, se a gente for parar para pensar. Ele chega num momento em que a cidade já está ali constituída, já tem os seus problemas. Caxias não foge à regra também, apesar de ter o plano diretor há muito tempo, ter todas as áreas, acredito eu, muito bem identificadas, e a gente percebeu isso, eu pelo menos percebi ali quando teve o risco do rompimento da barragem, que todo o mapa de área possível de alagamento já existia dentro da prefeitura. Isso já estava lá definido, esse risco, caso viesse a acontecer. Mas numa cidade grande, né? Que a gente sabe que já há muito tempo trabalha esse plano diretor. Nas pequenas, eu acredito que isso, muitas vezes, esse conhecimento, eles até têm o conhecimento da cota de nível dos rios. Mas, essa vez, extrapolou completamente todas as cotas. Então, foram pegos de surpresa, né? Mesmo com o plano diretor, talvez o resultado não ia ser muito diferente do que a gente acabou vendo. Tu acha que, para o futuro, a forma como o plano, como essa lei ou como a legislação está trabalhando, isso vai se impor de uma outra forma, tipo no crescimento das cidades? Eu acredito que a partir de agora todo mundo vai olhar com muito mais atenção essa questão. Toda cidade que está próxima de um rio, perto de um lago, de uma barragem, enfim, que tem muitas encostas que podem deslizar. A gente não imaginava em Caxias, a região de Galópolis, ter todo aquele problema que teve ali, né? Eu vejo que é muito importante. Agora, as prefeituras, também, né, como pode influenciar. Porque a gente está em cima do morro, então a gente pensa, a chuva cai aqui e escorre lá para baixo. Mas até ela escorrer, ela causa bastante estrago, né? E a gente viu isso bem claro. Então, começa de cima para baixo o problema. Então, aqui em cima, a gente precisa também resolver algumas questões. Eu não sei como é que está isso em Caxias. Tu tem algum conhecimento sobre isso? Eu já tive mais, né? Quando eu estava dia a dia na administração pública, o plano diretor de Caxias do Sul está no nosso escopo, né? De análise. E eu participo bastante das atividades da cidade, né? Hoje eu coordeno a diretoria de infraestrutura da Câmara de Indústria e Comércio, né? Então eu tenho algumas atividades ligadas às organizações sociais aqui, né, da cidade. Então tenho mantido, sempre a gente mantém uma atenção a Caxias do Sul, né? O que eu vejo como um potencial do plano diretor nesse cenário que vocês desenharam aqui é os pontos do plano diretor que muitas vezes ficam esquecidos, que são os instrumentos jurídico-urbanísticos, né? Então, se a gente for observar o que o Estatuto da Cidade elege como conteúdo obrigatório do plano diretor, é justamente a previsão dos instrumentos, da outorga onerosa, da prevenção, da transferência do direito de construir, da operação urbana consorciada, né? O próprio questão do IPTU progressivo no tempo, desapropriação por títulos, né? Edificação e parcelamento compulsórios, né? Eu entendo que boa parte das respostas estão nesses pontos. Então, veja só, antes de entrar nos instrumentos, para a gente manter um diálogo aqui justamente nesse sentido arquitetura e direito, vocês falaram algumas questões aí que são importantíssimas, né? Quanto mapas, níveis de cota, tá? Em que medida esses estudos, eles são instrumentalizados como um zoneamento, por exemplo, tá? E quando que eles saem do mapa de risco e vêm para o mapa do plano diretor para impedir que novas construções aconteçam no local? E como impedir essas construções, né? Porque é um dos grandes problemas. A prefeitura retira quando vê as pessoas já se relocam lá. Perfeito. Né? É complicado. Sim, esse caso seria o caso das construções serem necessariamente ilícitas. Mas veja que nesse caso a gente teve situações em locais que tinham parcelamento regular claro. E que cumpriam o zoneamento. Sim. Né? Então eu tô até... Que é, na verdade, o maior problema, né? Como relocar essas pessoas em bairros que eram gigantescos e colocados num lugar que estava de acordo, né, com os planos. Perfeito. Então, veja, o primeiro ponto é isso. Como um plano deixa de ser um plano
e passa a ser um plano-lei, digamos assim. Uhum. Sim, certo? em que lugar do plano tem essa informação, né? De que Isso. naquela área tá o risco. Hoje a gente não tem isso de forma clara, né? Não Uhum. tem. Na verdade, eu enxergo o plano diretor também como maleável, né, com relação ao tempo. Porque a gente não tinha esse problema que a gente está tendo hoje há 40, 50 anos atrás, né? Então, nós tínhamos bairros que estavam corretos e agora a gente vai ter que alterar. No futuro, provavelmente, a gente vai também ter que alterar por alguma outra catástrofe, pode acontecer. Então, ele tem que ter uma maleabilidade também, né? Precisa entrar na revisão. Isso. Então, veja, eu vou tentar fazer um outro exemplo para tentar ficar mais em casa aqui na arquitetura. Quando vocês fazem um projeto arquitetônico, vocês têm o projeto arquitetônico e tem os projetos complementares. Exatamente. Uhum. Certo? No planejamento urbano, digamos que o plano diretor seria o projeto arquitetônico, tá? Uhum. Então, além do plano diretor, a gente tem plano de habitação de interesse social, Uhum. plano de Sim. áreas de risco, plano de Uhum. bacia, plano de drenagem, Uhum. o plano de áreas de preservação permanente, que é comum Isso. agora porque pode ter a redução, né, das APPs, né? Tem Sim. uma lei recente que pode. Sim. Então é o diagnóstico socioambiental que se chama, né? Eu trabalho com boa parte desses planos, né? Em parceria com arquitetos e engenheiros. Né? O que eu percebo que é um problema, e não é de Caxias do Sul, não é de Porto Alegre, não é do Rio Grande do Sul, é do Brasil inteiro, que essas informações, elas existem de maneira dispersa e muitas vezes não vêm para o plano diretor, e daí trazendo para a área jurídica e até defendendo um certo protagonismo nesse ponto, não se tornam lei. Uhum. Sim. Sim. Então os planos eles podem colidir, planos técnicos podem colidir. Como é que tu faz esse ajuste? Né? Uhum. Então o direito serve para isso, Uhum. né? Para dizer, esse caso eu vou respeitar o plano de habitação de interesse social. Esse caso eu vou seguir o plano de desastre. Parece meio óbvio, né? Como é que tu vai fazer habitação de interesse social? Não garante, não é possível. Só que algum lugar tem que estar, porque muitas vezes a Secretaria da Habitação ela não vai conversar. Isso. Uhum. Falta essa comunicação entre os órgãos. Isso que acontece, isso Isso. é o poder público é mais grave, porque o poder público é um complexo, Sim. mas muitas vezes acontece em empresa, acontece. Sim, Sim, todos falta uma os Então segmentos. não é né? só apontar o dedo pro governo. Não. É isso. Então a gente precisa avançar no debate, né? Por que eu trago os instrumentos? Por exemplo, essa questão que tem vindo muito forte agora de mudanças de cidade, de lugar. Uhum. Sim. Tá? Às Tema vezes completas. obrigatório, né? Uhum. Sobre o assunto. Todo mundo pergunta. Como fazer isso? Né? Como tá? Beleza, então tu vai tirar a pessoa, vai desapropriar, vai indenizar, Uhum. e daí vai ficar a área vazia, né? Aí tem duas possibilidades aqui. Primeiro, né, foi o que tu comentaste. Quem garante que não vai chegar uma pessoa ainda mais vulnerável e Uhum. ocupar aquele lugar? É muito complicado. Muito complicado. Uhum. Esse é o nosso histórico de urbanização do Sim, Brasil. do Brasil, Isso, sim, não é só desde nosso 1500. Rio Grande do Ocupação Sul. de pessoas de baixa renda em locais que não interessam ao mercado imobiliário formal. Isso aí. Isso aí. Essa é a histórica, o processo de formação. Beleza. Mas a gente tem um outro lado, que também tem sido falado. Será que essas áreas não vão ser adquiridas a preço barato? O poder público vai levar a infraestrutura necessária e vão se tornar áreas habitáveis? Exato. Né? O pessoal está levantando... Eu vi o pessoal levantar essa questão sobre o entorno ali do estádio do Grêmio, né? Da Arena do Grêmio, né? Que é uma área que demanda projetos de infraestrutura, não são Muitos. feitos, alagou. É uma área vulnerável, acho que é Vila Farrapos. Isso. Aham, Aí o muito pessoal está vulnerável. cogitando isso, que vai acontecer, né? Que as pessoas vão pagar um valor, vai ser feita as obras de infraestrutura, quando vier vai virar um novo bairro, né? Sem risco de alagamento, porque vai ser tomadas providências. Em alguns casos tem como tomar providência, outro não, né? Enfim, então também tem essa questão. Um instrumento que eu tenho visto que ele é pouco usado e que eu tenho percebido que pode ser um movimento interessante do poder público para solucionar isso é a preempção. Né? Como é que funciona a preempção? A preempção, tu faz uma espécie de zoneamento também, ou de indicação, no plano diretor mesmo. Tu indica áreas que, antes de serem vendidas para terceiro, precisam ser oferecidas para o poder público. E o poder público adquire. Não pelo valor da desapropriação, que é o valor de mercado, mas pelo Sim. valor da negociação.
E daqui a E- pouco pode propor uma praça. Eles falam muito sobre Isso. praças alagáveis, né? Sobre possibilidades de terem coisas para a comunidade que não sejam depois vendidas para o mercado público. A ideia era justamente levar a conversa para esse caminho. Porque o poder público, o poder público, pela preempção, ele fica impedido de fazer o caráter especulativo. Isso. aí. Sim. Uhum. Tá? Ele tem que dar um direcionamento lá do artigo 26, que são todos exemplos de aplicação voltada para a infraestrutura urbana. Isso aí. E ele vai impedir que se compre barato. Claro. Porque vai lá. Sim, tu dá um uso, né, para esse espaço. Eu já nem de gosto. Não é. Tu vai pegar o negócio acontecendo. Uhum. De um lado, um vulnerável e de outro, alguém que tá com dinheiro sobrando, que pode comprar 2 terrenos ao mesmo tempo. E ao invés daquela pessoa, pelo mesmo valor, o poder público pode comprar. Mas para fazer isso, tem que fazer o quê? Tem que esse instrumento, ele não pode ser um instrumento causuístico, ele é um instrumento de planejamento. Uhum. Então, ele tem que estar previsto no plano diretor, tem que ter uma lei específica que indique quais são as áreas de preempção, né? Até eu tenho a gente estava conversando com o pessoal, tem alguns orientandos que são titulares de cartório, né? A gente até estava comentando sobre esse instrumento, quando eles disseram, de repente o ideal da preempção é ser demarcada na matrícula para a pessoa saber que antes de vender tem que interessante. oferecer o poder verdade. público. Sim. É uma ideia muito interessante, Uhum. né? Mas tem que agir, né? E eu tenho certeza que um candidato dizer que vai implementar a preempção Não vai ganhar votos. significar nada. É. Então, Sim. Vai... Não mas vai a falar gente, sobre isso. como arquitetos, Claro. como estudiosos de urbanismo, de direito urbanístico, a gente tem que começar a colocar esses assuntos em pauta e Sim. perguntar para os políticos o que eles acham. Eu, inclusive, bem que sou político, nunca fui candidato, mas estive no governo, circulo bastante, né, com o pessoal, tento levar ideias, né, até tô levando uma ideia de mudança do Estatuto da Cidade para vincular com algumas condutas com a improbidade administrativa, né? Lá no final do Estatuto da Cidade tem algumas condutas que são elencadas como improbas. A gente está tentando, dentro dessa perspectiva, indicar outras, né? Isso é uma Sim. lei federal, não é fácil de alterar, mas enfim, né? O que eu tô dizendo é isso, a gente precisa pautar essas coisas. Isso. A gente precisa É que pautar. são assuntos difíceis, né, de Sim, ser porque conversado sobre. O que aconteceu Tem foi que explicar o que é extraordinário. preempção, já leva... Isso, já de- leva um tempo. Tem que explicar o que é Estatuto da Cidade, o que é plano diretor. Isso. Isso. Cada E a coisa. pessoa, o que é o mais vulnerável, ele não entende nem que existe uma legislação para coordenar a cidade como um todo. Então, ele não vai entender o que é um plano diretor. E aí, tu chegar para ele, conversar sobre isso na minúcia da matrícula dele, que ele, na verdade, nem tem, que ele vai ter um dia, Se é tu for complicado. vender, tu tem que primeiro Isso, oferecer oferecer pro pro governo. governo. Sim, mas para quem? Onde é que ele vai É, bater E na porta D, isso. né? E quando tu muito diz que tu vai complicado. criar um instrumento que vai impedir, de certa maneira, a especulação, Dele tu também vender. vai ser visto de Sim, maneira porque negativa. Claro, todo com mundo certeza. entende Com certeza. Quem não quer terreno- comprar um terreno por que 10 um terreno e um vender por 100. imóvel, ele Isso. se valoriza, né? Ele não estabiliza o preço ou tem um decréscimo de valor numa Por hora i- por de isso, venda, né? Eu acho que eu falo do direito urbanístico, não é o debate do direito urbanístico, eu acredito no debate do urbanismo também. Ele é um debate de sobreposição de interesses públicos sobre interesses individuais, né? Sim. Se a gente não tem vontade de pensar nessa perspectiva, não adianta nem começar a conversar sobre isso. Isso, Sim. isso. Né? Então, É. é propriedade privada, cada um faz o que quer e ponto final. Isso. Mas né? é muito difícil tu explicar para uma pessoa que ela primeiro precisa pensar no público, no geral, no para todos e depois no individual. Essas pessoas elas não conseguem nem pensar no individual, né? Ah, Então, sim. para elas é complicado. É. E a Então, gente vê um isso bairro inteiro, às vezes. em coisas pequenas, né? Tu pode ver, às vezes, uma aprovação de um projeto, a pessoa vem com aquela ideia de, vou fazer a rampa da garagem já no passeio para poupar a inclinação lá dentro do meu terreno. É um Isso. pensamento que tu quebra com o coletivo, né? Tu não Isso. pensa, a pessoa que vai estar ali transitando, né? No Uhum. passeio Sim. público, tu vai começar a criar um desnível atrás do outro Uhum. para atender um problema que é do teu terreno, que Uhum. deveria estar do terreno para dentro, e as pessoas já Sim. começam a resolver do terreno para fora. Então, começa com essas coisas pequenas, tu imagina chegar num ponto de enxergar um problema desse nível, né? Uhum. Se A elas já cidade não resolvem como um todo é muito problemas complicado. pequenos, Sabe né? que no âmbito É, do projeto aham. tem um debate muito interessante, aqui a gente está falando com o arquiteto, e até acho interessante debater aqui, porque eu não tenho ainda, eu não tenho opinião formada sobre a efetividade desse mecanismo, Uhum. mas que é um mecanismo que, em geral, as pessoas, depois de receber o habite, não cumprem, que é a Sim. taxa de permeabilidade. Permeabilidade. Eu tava Sim. pensando nisso. Taxa É. de permeabilidade, É muito se tu complicado. vai pensar no um a um, né? Eu Uhum. até essa questão
eu não sou muito daqueles que botam a culpa em cada indivíduo. Eu acho que são questões, muitas vezes as pessoas não compreendem o instituto e por isso não cumprem. Isso. Sim. Talvez, na verdade, é o órgão público que quem tem que, né, ter esse dever de cuidar com, né? Então, a gente vai ter mecanismo, né? Tem os concretos agora que estão vindo permeáveis, tem, né, diversas formas da gente resolver no urbanismo, ao invés de dar responsabilidade pro proprietário, que muitas vezes não vai ter a capacidade de entender o porquê que ele tem que deixar aquela área e ter que cuidar da grama, e ter que cuidar do jardim. É muito complicado, às vezes, para uma pessoa Para entender. mim tem 2 debates aqui. Vocês convivem no dia a dia, né? Porque preciso ou não qual que tem funcionalidade a taxa de permeabilidade do jeito que está prevista no nosso, acho que é código de plano diretor é código de obras, né? Isso. Tem lá o Isso. percentual na tabela do plano, né? Acho que é isso aí. Tem, né? Isso tem eficiência para efeito de diminuir o alagamento, em primeiro lugar, né? Então, de repente, tem que repensar a sistemática, né? Em segundo lugar, daí sim, questão de consciência, né? Então, deveria se fazer um movimento a nível de profissionais, a nível de conselho, a nível de poder público, a nível de Câmara de Vereadores, Sim. para dizer, então, isso é uma questão interessante, né? Claro, é aquela questão que tu tá entendendo agora, a necessidade de tu infiltrar esta água ainda dentro do teu terreno, uma parte, pelo menos, para que tudo isso não vá parar na rua, tem que ser coletado, que a gente vê que as chuvas estão cada vez mais torrenciais. Os bueiros não dão conta de absorver toda aquela água que escorre para eles, E não vai dar tempo de transbordam e tratar daqui a isso. pouco estão alagando a tua casa. Aí, O que de fato não funciona é o mecanismo de sanção do poder público em relação a isso, porque sim, vai pedir para tirar o concreto, vai entrar na justiça. vai ser uma briga, né? Muitas É vezes uma as questão pessoas de consciência. constroem, né? Vai ter As que se pessoas construir. constroem nesses lugares. Sim. Porque às vezes elas colocam, tem a área permeável, vou colocar o quê? Um quiosquezinho atrás de casa, vou fazer um puxadinho, né? E a prefeitura nem tem como saber que isso está acontecendo. Sim. Principalmente dentro Eles dos não bairros. ficam mais cuidando E da tua mesmo casa. quando né? No centro é fácil de identifica. olhar, né? É. Mas aí Mas mesmo- nesses bairros é muito complicado. E mesmo quando identifica, daí eu tô falando bem numa parte bem jurídica, o poder público vai fazer o quê? É um auto de infração, Isso. A multa, pessoa às vezes nem tem pra como pessoa pagar. desmontar tem que entrar na justiça, Isso. pra desmontar, daí um concreto lá não tem como voltar muitas vezes, sei lá, sempre tem solução, né? Mas Uhum. então, esses pontos, né? Então, vamos, assim, ó, por essência, a taxa de permeabilidade tem uma função. Sim. Ela não tá ali só enfeitando Não, um não. texto. Daí que eu acho Isso. interessante, né, quando a gente vai pensar tanto para nível de... Eu penso sempre mais a nível de urbanismo, não a nível de projeto a projeto. Mas o que tu comentaste, né, eu acho que um tema essencial para a gente ter soluções nesse sentido é todas as potencialidades de infraestrutura verde. Né? Daí tem a questão, tem gente que critica, tem gente que funciona o tal do telhado verde, tem a questão das cidades esponjas, dos tanques de Isso. contenção, parques alagáveis. Porque é a administração pública resolvendo um problema, né? E não dando realmente essa Mas eu acho carga que toda para a pessoa, né? Aí eu entendo que a administração pública ela só vai seguir essas questões, vai depender muito daí até da criatividade por parte de arquitetos em especial. Isso, é. Com certeza. De quem tá lá dentro De do quem ponto. tá, exatamente. Isso. De fazer concurso, de repente, Sim, de sim, fazer sim. licitação voltada para técnica, Sim. porque essas infraestruturas, elas de repente até eu acredito que elas não são necessariamente caras na operacionalização. Entretanto, a ideia, o tempo que um arquiteto, vamos manter só no arquiteto aqui, né? Tem para pensar um projeto diferenciado desses, é muito mais fácil do que pegar e fazer uma quadra de concreto Uhum. e desenhar, né? Eu acredito eu que deve ser muito mais. Então, pensar que nem tem aquele arquiteto, acho que é chinês, né? Das cidades esponjas. Sim. Sim. Não lembro Não o nome lembro dele também, agora. né? Mas... A ideia dele tá mas, presente, o nome não. Mas Não, é mas é uma fantástico, né? ideia Uma super ideia- fantástica, mas eu não sei se isso é aplicado em todas as situações. Não, óbvio Cada que não. cidade Não, vai mas ter que Talvez nessas buscar. cidades que elas vão ter que começar a ser reformuladas do zero, pode-se pensar numa alternativa assim. Mas né? eu vou mais longe. Eu entendo que se nós ficarmos batendo na tecla de pensamento fechado como a gente tem, se a gente não mudar a lógica das nossas normas urbanísticas, a gente não vai mudar. Por exemplo,
Por que que o loteamento tem que ser um monte de quadra retangular com rua reta, plano, corta todas as árvores e... Uhum. Não há Exatamente. necessidade. Uhum. Primeiro ponto. Tu consegue aprovar um loteamento diferente disso? Não, Não, hoje não. Então isso tá errado, tem que estar Uhum. toda entendeu? a área limpa. Tá a lei tá errada, Uhum. entendeu? A lei tá Isso. errada. Sim, A lei tá precisa começar a ser Outra ajustada, isso questão, aí. tu vai fazer um parque num bairro, no centro. Tu tem que partir do mais barato? Sim. Daí acontece Por isso aí quê? que aconteceu. Uhum. Uhum. Entendeu? Então tem que entender que tem que investir em projeto. Eu não tô falando isso porque eu tô num podcast de arquiteto. Eu entendo que tem que investir Sim, porque tem que investir em investir nessa plano. área. Uhum. Hoje os Em estudo municípios dos planos. contratam um plano diretor por menor preço, por agora, que coisa mais feia, professor de licitações não vai lembrar a modalidade. Mas tudo bem, que me irrita por quase. preço, aham. É por mais barato e hasta pública pela internet ali, não tem o menor Sim. cabimento para Sim, às vezes contratar não plano são diretor. nem- Não, e não é o muito melhor mais escritório, barato não investir não tem nisso conhecimento agora suficiente. do que toda essa cifra que a gente está prevendo investir Claro, para investir. recuperar. Aí tu fica naquelas O estrago. máximas E que... as pessoas tu não recupera nunca, É, né? sem contar as vidas Aí que tem não gente são que levanta a recuperadas. crítica. Ah, mas se não tivessem cortado as árvores, não precisava ter cidades esponjas, porque o pântano banhado é esponja. Tudo bem, mas passou, já Uhum. usaram, a cidade Uhum. tem que expandir. Sim. Então, eu entendo que esses discursos também na minha própria área, muito dogmáticos, digamos assim, Uhum. muito fechados, muito presos. Ah, tem que preservar 30 metros e ponto final, não tem outra alternativa. As próprias APPs na legislação têm alternativas de utilização. Em Uhum. caso de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Isso. Por que essas intervenções não têm que ser feitas de uma maneira mais inteligente, Uhum. mais pensada, mais Uhum. equilibrada? Então, eu entendo que não é isso que a gente está falando aqui, que é evitar os alagamentos. Mas, enfim, eu tenho certeza que a cidade construída desta forma, ela é... Daí, eu entendo, embora não envolva necessariamente tecnologia, que entra até um pouquinho na ideia, né, da tal da cidade inteligente, mas acho que é mais no ponto da resiliência aqui, né? Uhum. Mas é nesse sentido, né? Ser inteligente no sentido de planejar, né? Eu não sei se é verdade isso, mas o pessoal costuma dizer que na Alemanha, na Europa, quando o pessoal vai fazer uma estrada, uma obra pública, se gasta 2 anos para fazer o projeto e Sim. 6 Sim, meses para é executar. exatamente isso. É. A É gente exatamente demora 2 dias para fazer o projeto e fica ajeitando 5, a 10 obra anos. 5, 10 anos. Exatamente. Então, Quando ficar pronto, já começa a remendar, né? Isso, ainda porque daí já tá- abre buraco. Então isso tem que mudar. E eu acho que isso Tem. tem tudo a É. ver com a questão do plano diretor, Uhum. E com a com a nossa área questão de dos atuação. desastres, Uhum. com essa perspectiva de infraestrutura verde. Uhum. Eu entendo que tudo converge. Para mim, eu vejo muito próximo isso, né? Valorizar projeto. Sim, valorizar a nossa profissão mesmo de urbanista. Às vezes tem muito pouco dentro da prefeitura, A gente se enxerga né? muito só como arquiteto, né? Mas a Nós gente é somos formado urbanistas. arquiteto e urbanista. Uhum. Mas é uma É, discussão tem que levantar que o a gente debate. tem muitas vezes até dentro da própria profissão entre colegas, né? Tipo, o Uhum. urbano é uma coisa que está muito longe de mim. Isso. É difícil, né, a gente se envolver nessa área porque ela é mais pública. É. Então é difícil de entrar, Até é é difícil de uma, se é uma colocar no questão mercado, interessante, é tipo, complicado. de que forma nós, arquitetos, Isso. atuantes aqui em Caxias do Sul, a gente pode contribuir de uma forma mais ativa Uhum. nessa reformulação e nessa melhoria do plano diretor que a gente tem, que em breve o de Caxias vai passar Vai pelo ter que ser. processo Uhum, de revisado. revisão. Isso. E O nosso é 15, É 2019. 19. Uhum. Uhum. Mas vai lutar aí, né? Uhum. vai dar uma passada, É que eu acho. essa questão da revisão a cada 10 anos é um equívoco também, É um né? prazo muito longo, eu acho. Eu até não sei se é um prazo muito longo. O que eu acho é que o plano diretor, assim que aprovado, ele já deve começar a ser revisado. Não Isso. na perspectiva de mudança da lei. A lei é a Sim. última coisa. É a última coisa. Se dizem que o empresariado, a gente muda de 5 em 5 anos, né? Essa questão também É. deveria ser sempre revisada do plano, né? De acordo até com as mudanças, vai ter mudança de clima, vai ter mudança de vivência moderna, né? A gente tem muita coisa O acontecendo plano sempre. demanda muito debate sobre os limites do perímetro urbano e Uhum. sobre coeficiente base, coeficiente potencial. Uhum. E limite de zoneamento. O que eu entendo, assim, um primeiro ponto, que seria um debate interessante, se eu pudesse propor para uma entidade de arquitetos, era atenção aos outros pontos do plano. Uhum. Ainda que não seja o que hoje paga o nosso salário. Uhum. né? Sim. É verdade. Mas é importante, porque de repente amanhã vai ser, de repente amanhã
abre novas frentes, né? Eu, por exemplo, eu sou de uma área da advocacia que é meio ousado dizer que eu quase que inventei, mas é quase isso, né? Porque hoje eu basicamente trabalho como membro de equipe técnica de escritório de arquitetura, de consultoria ambiental, em planos em geral. Né? O que eu quero dizer é, amanhã depois vai ter escritório especializado em desenvolver lá uma proposta de preempção, uma proposta de transferência de direito de construir, né? Entre outras intervenções. Operações urbanas também eu acho que é algo bem interessante. Né? Tem um artigo muito interessante no nosso plano diretor sobre possibilidades de operações urbanas mais simplificadas, né? Por que não pode uma obra privada executar algum tipo de infraestrutura pública e, em troca disso, ter um benefício de aumento de potencial construtivo? Sim. Né? Por que a gente vai ver isso como negativo? Mas ainda isso mais é contra agora. o plano. É contra o plano se não está previsto no plano. Exatamente. Se é causuístico, se é planejado, não. Né? Por que a gente não pensa áreas da cidade em que podem ter grandes projetos em grandes centralidades, né? A gente levantou, num grupos que eu participei, a gente levantou essa ideia das centralidades urbanas, né? Então, esse enfoque nos instrumentos eu acho que é algo bem positivo, né? Essa questão da reforma do plano diretor com enfoque nas áreas de desastres eu acho que também é fundamental. Sim. Né? Mas eu acho que é nesse contexto, né? Tentar elevar, né? E tentar entender também, né? Como que estão... Como está a representatividade, né? Porque a gente tem dos arquitetos no próprio serviço público, né? Hoje a gente tem uma equipe que trabalha muito no dia a dia com vocês, aí quem faz mais projeto arquitetônico de edificação, né? Que é lá no urbanismo, onde tive a oportunidade de trabalhar, mas tem um setor na CEPLAN que deveria estar pensando, né, como que está estruturado esse setor, né? Então, e talvez ter parcerias questionar, públicos-privadas também para sim, ajudar, isso é né, importante. nessa troca. Né? Em vez da gente só trabalhar no privado e eles só trabalharem no público, por que não ter essa troca? Tem que ter. Né? Acho que a gente vai ter ganhos muito grandes para a cidade se tiver. Com Bem certeza. importante. Com certeza. Então, a gente agradece a presença do Fábio. Acabou? Sim, já foi embora. Já foi a nossa hora. Eu falei que ia passar rápido, É mas não imaginei que ia verdade. passar tão rápido. Mas é que o A assunto gente tá muito vivo agora, depois muito de tudo que importante. aconteceu. E eu acho que é um debate super importante que a gente tenha, principalmente ficar mais entre uma hora. colegas arquitetos e a sociedade entender que sim, as cidades elas são pensadas, apesar delas crescerem de forma livre e orgânicas, desordenada. por trás o poder público está controlando para que elas se moldem de uma certa forma. De uma forma Não segura. todas, porque como a gente viu, tem cidades menores que não têm essa necessidade de ter o plano diretor, mas que eu acredito que agora, pelos próximos anos, a gente vai falar muito sobre esses Muito sobre assuntos desenvolvimento urbano. e essas discussões vão estar bem presentes no nosso dia a dia de trabalho, de arquiteto, enfim, junto com os órgãos públicos, e quem for revisar plano diretor vai ter que estar muito atento a essas coisas todas que aconteceram para Tem que que ser não mais venham a sensível, acontecer, né? porque hoje foi numa região de vale, daqui a pouco pode pegar o nosso município de uma forma muito mais grave do que pegou, apesar a de gente que a gente teve a beira de um colapso ali, né? Que se fosse... Bem complicado. Claro, bem complicado. que era Tipo, um a segunda efeito. maior cidade do estado praticamente ficou ilhada sem ter rotas de saída. E teve a situação do nossa reserva de água, né? Também. Que quase Sim. Colapsou. A gente teve problema em enfim, várias problemas. barragens, Imagina. inclusive, né? Não foi vários só problemas, tipo, Uhum. claro, foi uma coisa que fugiu da curva Isso, que sim. estávamos acostumados, mas Mas é vai o nosso fugir novo muito normal. mais. Isso aí. E de que forma a gente vai coordenar o crescimento da cidade dentro desse novo normal, né? Então, essa do bem-estar, discussão né? é muito importante É. e a gente fica muito feliz em saber que o pessoal do direito está atento a isso. Tá junto Não com a muito. gente também. Mas Sabe tem... que no direito urbanístico a gente costuma dizer que os especialistas de direito urbanístico
cabem numa Kombi e sobra espaço. Ah, Mas é que nem nós, né? A quantidade de arquitetos que trabalham com urbanismo é pouca. pouco É também, É né? pouca, a gente deveria, né, estar um Sim. pouquinho mais inserido nessa ou é área. uma empresa que presta algum tipo de consultoria Isso, tu nessa tem que área, ou tu tá no entrar setor ali. público, né? Isso, é muito difícil entrar sozinho nessa área, né? É Não, uma área levantar que... uma bandeira ali, Isso, aí. tem que ter muitas pessoas juntas, né? Não, mas é uma honra estar com vocês, sabendo ainda mais que é o episódio de estreia. Sim, Isso. nosso Muito Muito primeiro. feliz. Muito obrigada. Obrigado aí pela Obrigado sua pela participação. oportunidade. Obrigado, Isso. Gabi. Obrigado, Meg. Obrigada. E aos ouvintes, o convite para acompanharem o nosso podcast Isso. e os próximos episódios que virão.